Queridos irmãos e irmãs, prezada comunidade, aqueles que seguem a liturgia nos seus lares, através das redes sociais, queremos também cumprimentar e acolher mais uma vez aqueles que vieram em procissão com a imagem da Nossa Senhora do Rocio, o Terço dos Homens, da paróquia Santa Teresinha, que hoje nos visita, né? A mãe visita seus filhos, então sejam bem-vindos. Vamos agora, hoje temos essa oportunidade bonita de meditar um pouco sobre essas duas figuras muito importantes na nossa fé. Estamos falando dos fundamentos, as colunas da igreja, né? Nós vimos pelo relato do Santo Evangelho que Jesus quis uma igreja. Veja bem, edificarei a minha igreja, no singular. Jesus não falou, edificarei as minhas igrejas, né? Quando Jesus, na passagem de hoje, pergunta aos seus discípulos o que as pessoas dizem a respeito dele, né? Jesus aqui, não é que Jesus estivesse preocupado com a sua popularidade, né? Com o seu ibope, nem estava em crise por isso. Jesus sabia perfeitamente que existia uma falsa expectativa com relação à pessoa de Jesus Cristo. A maneira como o povo esperava e aguardava o Messias difere completamente da maneira como Jesus se apresentou. Então, quando Jesus pergunta, por isso o porquê da pergunta, o que as pessoas dizem a respeito dele, Jesus quer. Claro que Jesus sabe. Mas mais importante, depois a pergunta é mais pessoal. Uma coisa é a gente ouvir de quem não tem uma experiência de Deus, quem é Deus para ela. Quando a nossa fé é infantil, quando a nossa fé não é madura, então Deus pode ser qualquer coisa. Na medida em que Ele me favorece, que atende às minhas necessidades, aos meus caprichos, aqui é o Deus mercado, o Deus dos interesses, e está cheio por aí disso, né? Então, eu tenho uma visão de Deus, porque Deus atende aos meus caprichos e às minhas necessidades. Caso contrário, agora, quando a nossa fé é madura, serena, aí é diferente, né? A gente não negocia com Deus. O que nós devemos fazer na nossa vida é a vontade dEle, e não querer que Ele se dobre aos nossos caprichos. Somos nós que devemos fazer a vontade de Deus e não o contrário. E tem muita gente por aí que pensa o contrário. Somos nós que devemos amar a nossa igreja, porque a igreja é dele. Não fui eu quem constituí a igreja. Não foi nem um papa, nem um santo, não. Temos várias igrejas por aí, né, com respeito a todas as igrejas. Se você perguntar quem é o fundador da igreja da esquina de cima, ele vai dizer, é o fulano, e vai dar nome, sobrenome, uma pessoa, um ser humano. Como tantas igrejas. A nossa igreja, a Igreja Católica, quem é o fundador da Igreja Católica, vocês sabem? Isso, que bom ouvir, isso mesmo. A Igreja Católica, ela foi fundada por nada mais, nada menos do que Jesus Cristo. Tem diferença? Edificarei a minha igreja. E disse mais. Se Jesus deixou a igreja, como de fato deixou para uma finalidade. Quando Pedro responde, diferente dos outros, para a imensa maioria, para aqueles que ainda não têm uma fé firme, para aqueles que querem um Deus segundo os seus caprichos, as suas necessidades, ele é Elias, João Batista, Jeremias, ou mais um dos tantos outros profetas que veio. Quando Jesus pede, e para vocês que estão comigo, é que nem se eu perguntasse para você que é de paróquia, que você que está lá todo dia,
vendo, acompanhando, com certeza você deve ter uma visão diferente da igreja e da comunidade, talvez daquele que vem uma vez por ano, duas na igreja, porque não conhece, porque não ama, porque não se envolve, porque não participa. De uma pessoa que é de igreja, que ama, que conhece, que se compromete, que está ali sempre, com certeza vai ter uma ideia bem diferente do que é ser igreja de quem raramente vem na igreja. Sim ou não? Sim. Com certeza sim. Então Jesus quer saber para vocês que estão comigo, todo dia, quem eu sou. E Pedro, iluminado pelo alto, né, diz: tu és o Messias. Jesus não é João Batista, por mais que ele tenha as características do profeta. Quem é o profeta? O profeta é aquele que fala as coisas de Deus. Jesus falou do reino de Deus, portanto, ele tinha característica no seu falar, no seu modo de ser, no seu modo de agir, com certeza tinha característica que todo profeta o bom profeta é assim. Mas ele não é mais um dos tantos profetas, não, Jesus é o próprio Deus que se encarnou. Deus que desceu do céu, assumiu a natureza humana e se revelou na pessoa de Jesus Cristo, verdadeiro homem, verdadeiro Deus. Só que eles não viram Jesus dessa forma. Então, quando Pedro diz: tu és o Messias, reconhece em Jesus o Deus que se encarnou. Jesus diz a Pedro, né? Tu és, respondendo, disse: feliz és tu, Simão, filho de Jona, porque não foi um ser humano que te revelou isso, mas meu Pai que está no céu. E aqui nasce a igreja. Aqui a igreja é constituída. Jesus disse a Pedro: por isso eu te digo, tu és Pedro, e sobre esta pedra, né, construirei a minha igreja. E o poder do inferno nunca, jamais poderá vencê-la. Atrapalha, incomoda, sim, e muito. As divisões que existem na igreja, os tantos problemas, é fruto do inimigo, que sempre vai tentar jogar um contra o outro. Então, muita atenção, muito cuidado. Você que é de igreja, e quando no teu coração bate um espírito de separar e dividir, cuidado. Você está sendo um agente do inimigo. Porque o inimigo adora pegar gente de igreja, ainda mais aqueles que ainda estão vacilando na fé. Aquilo que o padre sempre diz: não basta estar na igreja, é preciso ser igreja. Não basta apenas estar na canoa, precisa remar também. Se você está num barco e não rema, não vai para frente. Tem que remar, e remar junto. Se um rema por um lado e outro rema por outro, ninguém vai chegar. Precisa estar na mesma canoa e remar firme junto, na mesma direção. Isto é que é ser igreja. Nem sempre as pessoas entendem assim, inclusive muitos que estão dentro dela. Por isso Jesus fala: tu és Pedro, Pedro, e sobre você, Pedro, não foi sobre João, Tiago, não, Pedro. Escolheu Pedro como chefe da igreja. A igreja é hierárquica também. Não é a casa da mãe Joana, não, nunca foi, nunca. Edificou a igreja, e entre os 12 escolheu Pedro. Podia ter escolhido quem ele quisesse, mas ele quis escolher Pedro. Edificou, constituiu e organizou. É assim que a igreja é. É assim que a igreja sempre foi, há mais de 2024 anos, instituída e organizada. Colocou à frente dela os seus pastores,
para que levassem, começando pelos 12, e entre os 12, Pedro como chefe. Depois eles iam nas comunidades, passavam de comunidade em comunidade, iam construindo igrejas e comunidades, escolhiam os líderes, veja só, preparavam, acompanhavam por um tempo, quando eles viam que a comunidade estava caminhando, deixava sob os cuidados daquelas pessoas, depois, claro, aquelas pessoas iam agregando outras pessoas, como é a igreja. Na paróquia tem o padre, que é o pastor da paróquia, que lhe foi confiada, né? E ele é auxiliado por tantas pessoas, homens e mulheres, como vocês, leigos e leigas, que também amam e se comprometem à igreja, mas tem o pastor na paróquia. Ela não é confiada ao povo, é confiada a um pastor, que é auxiliado pela comunidade, que necessita da ajuda. Não é a casa da mãe Joana, não. E disse mais: te darei as chaves do reino dos céus, tudo o que ligar no céu, ligar na terra, será ligado no céu, e tudo o que desligar na terra, também será desligado no céu. O poder de ligar e desligar, o poder das chaves, foi dado à igreja. Por isso nós que somos católicos, nós devemos amar a nossa igreja. É inadmissível alguém que se diz católico e que fala mal do Papa, já está até excomungado. No Código de Direito Canônico fala excomunhão lato sententia, não precisa nem de decreto de bispo e nada, já é automático, incorre em excomunhão. E hoje tem modinha por aí, né? De falar mal do Papa, dos bispos, da CNBB. Então, cuidado. Não entre por esse caminho, que esse é o caminho do cisma. O inimigo trabalha assim mesmo. Começa a jogar essas coisinhas. Quando começa a vir a divisão, aquele espírito, né, maligno, os grandes cismas, as grandes divisões da igreja começaram assim. O inimigo trabalhando, e ele começa às vezes dentro da igreja. Amemos a nossa igreja. Pedro e Paulo deram a vida pela igreja. Diz, um pela cruz e o outro pela espada. Um pela cruz e outro pela espada. Os 12 apóstolos, todos eles foram mártires. Todos derramaram o sangue pela igreja. Nós, pelo menos, vamos derramar umas gotas de suor. E porque eles derramaram o sangue pela igreja, se comprometeram, eles estão com Deus e no céu. Os inimigos da igreja estão em outros lugares, e vocês sabem onde estão os inimigos da igreja. Aqueles que se converteram, aqueles que reconheceram suas falhas, com certeza, se ainda não estão com Deus, com Ele estarão, porque tem o purgatório. Agora, aqueles que morreram, podendo fazer diferente e não fizeram por orgulho, Herodes mandou prender Pedro. Pergunto, o que Pedro fez para estar preso? Vigiado por 4 legiões, parecia o maior bandido da história, para agradar a expectativa, a falsa, né? Vendo, mas Deus libertou através do seu anjo. Por isso o poder do inferno não prevalecerá. Antes de dar a vida, Jesus ainda tem uma missão. Liberta através do anjo o seu apóstolo, de forma milagrosa. Está vendo o poder? É o poder de Deus que é mais forte, não é o poder do inimigo não, viu? Você que vive com medo aí, ó. Sei de muitos católicos medrosos. Se tivesse em Deus a mesma fé que tem no inimigo, estariam tudo no céu. Qualquer coisinha já se abate, que é isso? Você crê ou não crê em Deus? E é na prova, o ferro bom se prova no fogo. É na dificuldade que nós temos que demonstrar, não quando tudo
ferro bom. Para você ver a qualidade do ferro, tem que submeter ele a alta pressão, a alta temperatura. Se ele resiste, opa, esse aqui é bom. Com esse aqui dá para construir e edificar, senão, fora. Pedro e Paulo, os dois estão com Deus, como tantos outros santos, porque amaram a Deus e deram a vida por Ele, amaram a igreja. Finalizando, hoje nós somos convidados a rezar pelo Papa, é rezar por ele, não falar mal dele. Eu disse ontem na missa, se você não gosta do Papa, você está no lugar errado. Nós aqui amamos o Papa, aqui nessa paróquia, a gente ama o Papa, viu? Amamos o Papa, os nossos bispos e os nossos sacerdotes. Se você pensa diferente, você pode ficar da porta para fora, certo? Se converta primeiro, depois você entra, senão, faça o favor, fique lá fora, não incomode e não atrapalhe, que está prestando um grande serviço para a igreja, tá bom? Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.